Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você demais. A sua vida, a sua família, o seu dia e que Ele realmente te ajude a fazer escolhas poderosas, extraordinárias. Diga a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Vou pegar só essa parte final aqui de 1 Pedro. Porque Deus resiste aos soberbos, o insolente, o arrogante, o desdém, o presunçoso, o prepotente. Deus se opõe e frustra e derrota-os, mas dá graça, favor, bênção aos humildes. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Se você ler aqui, 2 Crônicas 26, desde o início, você vai ver que esse homem, enquanto estava sendo mentoreado por um homem chamado Zacarias, um homem de Deus, ele estava ouvindo a pessoa certa, estava no caminho certo, fazendo as escolhas certas, servindo ao Senhor, do jeitinho que está aqui. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, porque ele não era poderoso, mas foi obedecendo a Deus, foi se humilhando, que ele foi atraindo para a vida dele favor, se humilhando, agradando a Deus. Zacarias o direcionou muito bem. E pensa um homem que por um tempo da vida dele, Uzias, foi incrível, realizou coisas incríveis. Incríveis. Eu gostaria muito que você lesse a história dele, porque é uma linda história, mas que não teve um final feliz. Porque, infelizmente, tem gente que é assim. A pessoa até começa bem, mas ela não tem caráter para suportar o peso da bênção. E ela deixa o orgulho tomar conta dela. Ela começa a achar que ela é muita coisa. Perde o propósito. E Deus não financia vaidades. Deus não financia futilidades. Deus financia propósito. Isso tem que entrar. Deus não financia coisas inúteis. Inutilidades, futilidades, vaidades. Deus financia propósito. Se não tem mais propósito, é isso que muita gente não entende. Não tem mais propósito. Tem gente que não tem mais propósito nenhum, Deus continua favorecendo. Porque todo o favor de Deus na vida da pessoa, ela usou para ser arrogante, soberba, para alimentar orgulho, para ser rebelde, teimosa, para tratar mal as pessoas, crescer, né? Não crescer de forma boa, mas
crescer para cima das pessoas, né? Fica arrogante, humilha as pessoas. E foi exatamente isso. Ele estava tão bem, indo bem. Aí Zacarias morreu. Ele começou a se distrair, até que ser aquele rei poderoso já não era mais o bastante, porque não tem mais propósito. Você vê, quando uma pessoa sai do propósito, agora ela começa a se tornar insatisfeita, nada mais preenche, ela quer mais. Não, não quero só ser rei, eu quero ser sacerdote também. E ele foi se meter num negócio que não era para ele. Deus o levantou para ser rei. Não, mas eu quero ser sacerdote também. Eu posso. Eu vou fazer o que eu quiser. E desacatou os sacerdotes, e foi rebelde, e fez tudo errado. O que ele pegou para a vida dele? Uma lepra. Uma lepra que fez com que o destino dele, essa atitude aqui, alterou o destino dele. E esse rei poderoso, bem-sucedido, que por muito tempo avançou, desfrutou do favor de Deus, agora perdeu o propósito. Agora estava insatisfeito em ser tão poderoso. Agora eu quero ser sacerdote. Eu quero fazer o que eu não fui chamado para fazer. Que é o que eu vejo. A pessoa está bem. Fica quieta. Continue fazendo bem o que você está fazendo. Honre a Deus, cresça. Onde Deus te colocou, prospere. Não, mas é a insatisfação. Estou insatisfeita, eu preciso de mais alguma coisa. É igual o Jazi. Está sendo treinado para ser o terceiro, talvez até ter uma porção não só dupla, dobrada, mas tripla. Né? Realizar 3 vezes mais o que lá Elias tinha realizado, e agora Eliseu estava realizou 2 vezes mais, ele podia realizar muito mais. Estava sendo treinado. E teve tudo para fazer parte da 3ª geração de profetas poderosos. O que saiu da boca dele? Vou correr atrás do Sírio Naamã para ver se eu pego alguma coisa na mentira, no engano. Ele não precisava daquilo, mas estou insatisfeito. O que eu tenho não é o bastante. Ele tinha demais. Ele estava do lado da pessoa certa, sendo treinado para realizar. Ele teve tudo nas mãos dele. Tudo. E não estava bom. E Judas? Do lado de Jesus? Dispensa, né? Dispensa comentários. Então tem gente que é assim. Pô, tá no melhor lugar do mundo, do lado da melhor pessoa, teu melhor mentor, tá vivendo no auge, tá vivendo o melhor tempo da vida. E cai numa dessa. Foi no melhor momento da vida de Uzias. No auge. Quando ele estava assim, lá no teto. Uma insatisfação, prova do quê? Tá distante de Deus. Não estava mais com fome de Deus. Estou com fome de alguma coisa. Jazi estava com fome de alguma coisa, pegou a lepra do Naamã. Alterou o destino dele. Terminou seus dias leproso. Uzias alterou o destino dele, terminou os dias dele leproso, morando numa casa separada. Não podia entrar na cidade, não podia entrar no palácio, não podia entrar no templo. Acabou. Orgulho.
Quantas pessoas que já viveram momentos tão poderosos, experiências tão lindas, e foram dar lugar ao orgulho e alteraram o destino. Gente que estava no lugar certo, sendo mentoreada pela pessoa certa, estava no caminho certo, estava no caminho do destino, tinha tudo para ir longe. Mas não. Ó, comichão nos ouvidos. Parou para ouvir. E tomou o rumo errado. Foi correr atrás de alguma coisa. Insatisfação. Perdeu a fome por Deus. E aí começou a ter fome por alguma coisa. E essa coisa pode atrair lepra. Lepra é maldição, é pecado, é problema, é desgraça. Então, sabe? São tantas histórias de gente que estava bem. Estava bem. Uma mulher testemunhou que ela estava na igreja. Abriu 2 lojas. Chegou, não tinha nome para nada. Começou com uma palavra que saiu do altar, pegou a palavra e com um pouquinho de dinheiro, pouquinho mesmo. Começou a ir pegava umas peças, pouquinha, começou a vender, e Deus foi abrindo as portas, e ela foi ampliando, e começou a vender na internet, e foi, e aí quis uma loja física, e foi. No momento, assim, carro zero, casa nova, 2 lojas. Ela testemunhou. A insatisfação, começou a olhar para o lado. A palavra já, ela disse que ela começou com aquela história, de repente, ai, não sei, parece que eu estou aqui, mas a palavra não está me alimentando. Ela falou, só que eu estava cega. Eu estava cega. Por que a palavra não estava alimentando? Porque ela já estava questionando, porque ela estava olhando para o lado. Ela começou a flertar, casada, com não sei se era um ex-namorado, não lembro esses detalhes. E aí ela começou a ser confrontada através da palavra. E a palavra não me alimenta, não sei o quê. Resumindo, saiu porque foi lá, achou que tinha controle, foi viver o romance. Enfim, qual é o desfecho? O desfecho da história? O que você já pode imaginar. Marido descobriu, ela teve que sair fugida, deu tudo errado, perdeu as lojas, perdeu a credibilidade, perdeu tudo. E aí, assim, quando estava lá, né, com lepra da cabeça aos pés, e agora o que eu faço? Se humilhar. Não tem outro jeito. Mas precisava ir para aquele lugar. Precisava. Não, mas as pessoas não vigiam. Jesus falou, olhai, vigiai, e então orai. Cuida da sua mente, cuidado. O diabo lança dardos. Mantenha-se no lugar certo. Atento. Ter caráter para suportar o que eu estou colocando na sua vida. Não altera seu destino com escolhas erradas. Não escolhe o caminho da morte. Não faz isso. A palavra vem. Ela disse que no encerramento de jejum veio uma palavra que alguém estava prestes já a cair no abismo. Mas se naquele dia se arrependesse e se voltasse para o Senhor, se endireitasse,
o Senhor ia dar o livramento. Não faça o que o diabo está instigando você para fazer. Pois ela disse que não teve jeito, ela sabia que era para ela. Mas não, a palavra não me alimenta. Ai, não estou bem. Ai, eu quero ver outras coisas. Quantas pessoas já disseram isso? Que começou, ai, eu acho que eu quero ver outras coisas. Eu quero viver outras coisas. Então, foi buscar alguma coisa. E achou uma lepra. Achou desespero. Achou derrota. Não, tem gente que não consegue levantar a cabeça. Mas por quê? Porque deu lugar ao diabo, sujeita a Deus e resiste o mal que ele vai fugir de você. Escolha o caminho da vida. Esse rei alterou a vida dele. O destino dele. Naquele tempo, Ezequias ficou doente, quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal milagroso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que o Senhor, com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre ele durante o reinado de Ezequias. Olha isso aqui. Ezequias, no auge, veio um problema, uma doença. Ele orou. E o Senhor deu o quê? Um sinal milagroso. Só que depois disso, um rei poderoso, saúde, viveu milagre. Ele deixou o orgulho tomar conta dele. E a Bíblia diz que ele não correspondeu. E não correspondeu à bondade com que foi tratado. Deus foi tão bom com ele. Deus o favoreceu. Deus cuidou. Deus livrou. Deus deu um sinal milagroso. O Senhor foi com ele em tudo. E ele fez o quê? Foi ingrato. Como eu vejo muitas pessoas sendo ingratas com Deus, ingratas com a igreja, ingratas com quem as ajudou, beneficiou. Tem gente que é uma ingratidão. E depois pergunta por que a vida está daquele jeito. Para. Em nome de Jesus. Ele viveu a glória de Deus, mas não correspondeu com a bondade com que foi tratado. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso. Após viver a glória de Deus, tornou-se orgulhoso. E não correspondeu à bondade com que foi tratado. Ele não correspondeu com a bondade. Não correspondeu à bondade com que foi tratado. Tem um monte de gente que não tem correspondido e está perguntando por que a minha vida está assim. Porque depois de Deus ter feito tanto, algumas pessoas não corresponderam à bondade com que foram tratadas. E deram lugar ao orgulho, à arrogância, a atitudes miseráveis. E só teve um jeito. Ele atraiu ira. E só teve um jeito. Se humilhar. Se humilhar. Está aqui, ó. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Porque isso, ele era o líder. Ele atraiu a ira do Senhor para ele, para a casa dele, para a nação. Então, ele viu a bobagem. Então, Ezequias humilhou-se. Porque não tem saída, escuta, para. Esse é o terceiro dia que o Senhor está falando sobre esse assunto. Não tem saída. Se nós quisermos
ter um destino de glória, dias de paz, de bênção, o favor do Senhor, nós precisamos nos humilhar. Se você quer uma mudança na sua vida, o caminho é se humilhar. Se humilha. Se humilha. E humildade é ouvir a Deus. É fazer o que tem que ser feito. É acatar a vontade de Deus. É se alinhar com Ele. É reparar. É pedir perdão. É confessar. É se colocar onde a gente sabe que é o nosso lugar. É voltar para o lugar que nós devemos estar, onde fomos plantados. É fazer o que for preciso. Ainda que seja difícil, você tem que rasgar o coração, como diz a Bíblia. Não rasguem as roupas. Parem de rasgar as roupas, está escrito. Rasguem o coração. Se humilhem, se arrependam. Porque ao invés de castigo, o Senhor pode passar e ainda deixar uma bênção. Olha que Deus maravilhoso. Então, diante da situação, aqui só teve um jeito, se humilhar. E assim por diante. Procura na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, só tem uma saída. Se nós queremos viver um tempo de paz, de vitória, de socorro, queremos livramentos, queremos uma vida poderosa, é andando em humildade, é nos humilhando, é ouvindo a Deus, é nos curvando, é fazendo a vontade dEle. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo, porque tem gente que não reconhece o orgulho. Você tem que se humilhar e reconhecer o orgulho, as atitudes tolas. Como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Se nós queremos mudanças, nós precisamos nos humilhar. Eu preciso me humilhar, você, nossa casa, todos nós. Precisamos reconhecer nossos erros, o orgulho, nossas atitudes estúpidas e agradar a Deus. E dessa maneira, nós atraímos a bondade do Senhor, a misericórdia, o livramento. Ele está falando com você. Ele está falando com todos nós. Se humilha, reconheça os erros, reconheça o orgulho. Admita, se levanta, não protela, faça tudo o que você entende que deve fazer. E Deus vai te socorrer. Ele vai. Não espera. Nem mais um dia, nem mais um. Você não tem tempo. Nem mais um dia. Você não tem mais tempo a perder. Você sabe disso. Se nada mudar, nada mudará. Deus está dizendo, se humilha. Reconheça enquanto você tem tempo. E eu vou te socorrer. O socorro que você precisa vai vir da mão de Deus. Depois de uma atitude de humildade, onde você deve reconhecer o seu orgulho, as suas más atitudes. Fazer o que você já deveria ter feito. Não protela. Porque Deus não vai passar por cima da palavra dele. Ele se opõe aos orgulhosos. Ele frustra, ele derrota. Mas ele dá graça, favor aos humildes. E humildade é ouvir a Deus. Ouça a voz de Deus. Ele te ama. E está dando a você a direção para poder te socorrer. Obedeça e você vai ver o sobrenatural. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida que está comigo, vidas queridas, amadas, que essa palavra tenha entrado, tenha vestido cada pessoa que está comigo. Nenhuma pessoa, que nenhuma fique da mesma forma, indiferente, mas que se curve, que todos que estão comigo venham se curvar, se humilhar e honrar o teu nome. O Senhor está nos chamando para um nível mais alto e que com temor possamos abraçar a sua palavra, recebê-la e nos render a ela. Continue falando, mostra, Senhor, ilumina, clareia, dá a graça que essa pessoa precisa para fazer agora o que é preciso para que o Senhor possa se manifestar poderosamente na vida dela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo, tomo posse de mudanças, de respostas, de socorro, de livramentos, de entendimento, de clareza, que nesse momento corações estejam sendo tocados e quebrantados e que decisões estejam sendo tomadas, que escolhas estejam sendo feitas. A escolha de tomar o caminho da vida, que é o caminho da fé, da obediência ao Senhor, do temor ao Senhor. Onde nós fazemos aquilo que sabemos que temos que fazer. Ainda que doa, ainda que seja difícil, nós simplesmente nos rendemos. O Senhor nos quer rendidos, alinhados com o Senhor, dando atenção, crédito à sua palavra. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, unção de conquista, unção 10 vezes mais. Eu peço que o Senhor dê mentes saudáveis, criativas, inteligentes, tementes ao Senhor. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham recebido a palavra, guardado no coração e já colocado em prática. É hora de colocarmos em prática para que possamos fechar esse ano de uma forma gloriosa e entrar no novo ano para vivermos as suas promessas. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje, terceiro jejum do propósito da mudança. Às 15 horas nós abrimos. Às 19h30 damos início ao encerramento. E eu sei que vai ser uma glória. Aproveita hoje, levanta, venha, se coloca na presença de Deus. Esteja entre nós. E quando nós damos crédito à palavra de Deus, somos rápidos em obedecer. Nós vivemos o sobrenatural, nós somos surpreendidos com a ação dele. Haja como Abraão, seja rápido em obedecer. Rápida, em nome de Jesus, porque nós só temos a ganhar. Deus te ama e Ele quer se mostrar na sua vida. Mas Ele só pode se mostrar na vida de pessoas que têm um coração inteiro, que estão inteiras nele. Conta com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Getter, Parler, TikTok, Telegram. Divulgue a palavra de Deus por todas as formas.